mais quente que existe, meu filho. Você não está entendendo? Você não está entendendo que existem as mesmas organizações que dão suporte ao Alexandre, são organizações que estão atacando a Igreja de Cristo? Não é possível que você seja tão burro ou tão limitado que você não consiga perceber a conexão entre as duas coisas. No final das contas, essa guerra é espiritual, pô. Olá, Edu Carvalho. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir. Eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar. Mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. Teve bastante repercussão no início do ano porque ela fez uma carta direcionada ao Lula e à Gleisi. Foi publicada até no Brasil 247. Se alguém tiver a coragem de abrir e jogar o nome dela, Luz Marina Garcia Brasil, Carta Lula, vocês vão achar esse site lá. E ela teve, assim, pra você ver de quem a gente está falando, quem está recebendo recursos para publicar que tipo de coisa, né? Tá ela aqui na tela. E ela é uma pastora luterana, e aí, basicamente, ela propõe nessa carta duas coisas, né? Eu vou até citar aqui, ela fala o seguinte, olha, essa realidade, né, do fascismo e tal, aliás, Paulo, eu descobri uma expressão recente, a fascistização das igrejas, olha só que bonito, né? Ela fala o seguinte, que essa realidade precisa ser mudada, e aí diz, ó, para enfrentar essa realidade, é preciso incorporar teólogos e teólogas que tenham a capacidade de elaborar argumentos bíblico-teológicos que promovam a releitura do arcabouço conceitual. Bonito, né? O que ela está dizendo, né? Você me perdeu aí, Vladimir. Oi? Eu perdi aí, ficou confuso para mim esse raciocínio. Então, ela escreve uma carta ao Lula para dizer, né, por que o Lula não tá dando atenção para as lideranças de esquerda evangélicas, que ele não tá dando atenção para essa galera, que a galera ajudou ele a ser eleito e o Lula não dá atenção para elas. E aí ela descreve o que na visão dela é esse cenário das igrejas sendo cooptadas por forças de extrema direita, é o que está no imaginário da esquerda, e ela propõe algumas soluções para isso, né, nessa carta que foi divulgada abertamente. E aí ela diz o seguinte, que para enfrentar essa solução, para enfrentar essa situação de supostamente a extrema-direita dominar as igrejas evangélicas, esse papo da esquerda, ela fala o seguinte, que para enfrentar essa situação, é preciso incorporar teólogos e teólogas que tenham a capacidade de elaborar argumentos bíblico-teológicos que promovam a releitura do arcabouço conceitual. O que ela está dizendo? Gente que vai ganhar dinheiro para escrever em publicações como essa aí, que a gente está vendo aqui. É isso que ela está dizendo aqui, que publicações como essa devem ser promovidas. E aí ela vai além. Ela defende que o Ministério da Educação, o MEC, nosso querido MEC, deveria estabelecer os currículos dos seminários no Brasil e que as igrejas, para serem abertas, deveriam pedir autorização ao governo. Você vê que beleza, né? Uma pastora luterana está pedindo isso. Isso, abertamente. De novo, nossa audiência aqui, joga o nome dela, Brasil 247. E não é orgânico, né? Ela tá pedindo isso e tá ganhando uma... Eu expliquei aqui no programa a diferença entre o orgânico e o organizado. Eu tava ouvindo. Eu vi que você estava aqui conosco. O Alexandre deveria saber essa diferença a essa altura do campeonato. Mas não é orgânico. É definitivamente organizado e muito bem pago. Sim. E esse é o ponto para mim, Paulo. Assim, gente distorcendo a Bíblia sempre houve. Desde que o mundo é mundo, né? Esse não é o ponto. Sempre vai ter gente propondo interpretações diferentes, tentando verter a Bíblia para se encaixar no que ela entende como correto. Isso aí sempre aconteceu. O que a gente está trazendo, o que essa matéria do Cláudio Dantas traz para a gente, que eu acho que é importante para a gente ter essa noção, é que o tamanho disso é artificial. Que isso existiria, mesmo sem ninguém ganhar dinheiro. O meu ponto é que isso acaba tendo a repercussão que tem, principalmente entre esses meios que estão malcomunados, né, por uma situação artificial. Isso é artificialmente promovido. E aí, Paulo, assim, eu digo muito claro, eu sou um cara que, você sabe, eu vivo na igreja, né? Sou filho de pastor, sou presbítero na minha igreja, eu vivo o mundo da igreja. Se você pega um desses pastores aí, que eu fico brincando que é pastor GNT, que é essa galera aí que vai sendo chamada nesses grupos, que é mais um que senta ali para corroborar o que está sendo dito e bater na igreja, né? É um pastor que está ali para referendar o que está sendo dito ali. Nunca é a visão profética de denunciar o que está errado. É o cara que senta ali na roda dos escarnecedores, né? Para fazer coro com eles. Mas pega um sujeito desse, imagina assim, a realidade aqui no Brasil, a igreja típica brasileira é uma igreja pequena, em torno de 100 membros, de maioria negra, pentecostal, talvez da Assembleia de Deus. A igreja típica brasileira é essa.
Não são as megas igrejas, são igrejas pequenas. Pega um sujeito desse, bota num púlpito, manda ele pregar. Ele não vai terminar o sermão. Não vai terminar, não vão deixar ele terminar o sermão, vão enxotar ele dali. Por quê? Porque isso não é orgânico, isso não nasce no seio da igreja. Entendeu? Mas, no entanto, acaba saindo na Folha de São Paulo, acaba indo para o GNT, acaba indo para... E muito bem financiado pelas mesmas... A coincidência de serem exatamente as mesmas pessoas que financiam o discurso de censura da direita no Brasil é muito impressionante, Vladimir. Sim. É muito impressionante, porque no final das contas você cria duas portas. Ou você tem o assassinato de reputação que sofreu o André Valadão, por exemplo, o linchamento público, né? E eu tenho certamente muitas divergências teológicas com o André, você sabe disso? Não é Temos, né? Não somos da mesma linha, embora eu congregue lá com ele na Lagoinha, aqui em Orlando, com a maior alegria. Fui no evento anual deles aqui no ano passado, e se fui convidado esse ano vou de novo e tal. Mas já fiz palestra lá, etc. Divergência, convivemos muito bem. Mas ou você tem a porta do assassinato de reputação que ele sofreu, do linchamento público, ou você tem a porta da Folha de São Paulo te chamando, do GNT, da Globo, do Lula te recebendo, e de uma quantidade colossal de grana nas suas costas. Sim. Né? De uma quantidade colossal de grana nas suas costas. Ô, Paulo, então, são duas portas. É o chicote e a cenoura, é o carrot e o stick, né? É a porta estreita ou o caminho largo. Você imagina assim uma igreja simples, pequena. Eu quero promover... É bem colocado. Eu quero promover a porta estreita ou o caminho largo. É isso que você falou. Digamos assim, eu quero promover um congresso, eu quero trazer um cara bom, eu quero trazer você para falar pra gente sobre política, eu quero trazer o Nicodemos para falar na minha igreja. Cara, eu vou ter que gastar uma grana para fazer isso. Ainda que você não cobre nada, que o Nicodemos não cobre nada, eu tenho que pagar a passagem, tenho que pagar o hotel, tenho que trazer a pessoa com dignidade, conforto. Aliás, está falando na minha igreja. Isso eu vou tirar dinheiro da onde para fazer isso? Das doações, do dízimo, das ofertas que eu vou levantar ali na comunidade. É tudo feito com muita luta, muito difícil. Essa é a realidade das igrejas do nosso país. Aí você vem, essa galerinha, com milhões de reais sendo entubado, do nada. Tem podcast com melhores equipamentos falando. Essas pessoas têm entrada em todos os lugares. Os papers que elas publicam vão parar em todos os cantos. Por quê? O algoritmo do YouTube arrebenta com a promoção deles. Pô, joga lá pra cima, lembrando, né? O YouTube... Sim. Então, assim, a briga é desigual. Né? Não no sentido de que o evangelho está em risco. Não é isso. A palavra de Deus é soberana. Mas no meio da cultura, a briga é desigual. Por quê? Você tem desse lado aqui, ainda que eles não tenham a organicidade da igreja nas mãos deles, eles têm muita grana e acabam tendo influência muito superior ao que de fato eles teriam se dependessem das próprias forças. E aí, para mim, é uma grande hipocrisia, Paulo, porque muitos desses cristãos que eu chamo aqui de progressistas, mas a gente pode falar de vários outros termos, para descrever o mesmo fenômeno, se você for conversar com eles estão falando, porque eu sou anticapitalista, eu sou contra os estadunidenses, influência. E aí eles estão seguindo pessoas que estão recebendo muito dinheiro de mega capitalistas estrangeiros para promover as pautas que eles estão... Cara, isso é hipocrisia máxima. Entendeu? Ele tá Mas a esquerda é isso. A esquerda é essa hipocrisia, né? O Lula, anti-Estados Unidos, tem a eleição dele garantida pelo presidente dos Estados Unidos, pelo Joe Biden. Então, assim, a esquerda é isso, né? Essa é a praxis acima de tudo. O Vladimir, você acha que... Pergunta real e honesta para você. Você que está aí, você que está vivendo a vida da igreja. A gente sabe de pastores, inclusive, volto a dizer, presbiterianos, que deram uma guinada numa direção progressista muito interessante, porque tem todo aquele, além dessa questão do benefício, tem todo aquele negócio de você olhar os seus pares e ser mal visto pelos seus pares que estão em uma posição de destaque. Então, seu pai, por exemplo, que é pastor, ele quando toma as posições cristãs tradicionais que toma, ele se indispõe com líderes da própria igreja presbiteriana que estão debandando para esse lado. Muito bom, Vladimir. As pessoas que quiserem acompanhar mais do Vladimir podem acompanhar ele nas redes sociais. Vladimir, fala de novo aí seu
Vladimir Filho, WLADYMR Filho. Ô, Paulo, antes de terminar, eu sei que você tem vários outros assuntos, mas já que a gente está falando aqui e a gente tem um estudo bíblico, né? Eu acho que eu não poderia deixar essa inserção aqui sem ler um trecho das Escrituras. Posso? Claro, deve. Né, a gente está aqui falando, ó, é isso aqui que importa. Você não vai ver esses pastores aí que estão recebendo dinheiro do Jorge Soros lendo a Bíblia, falando de Jesus Cristo, pregando o Evangelho, dizendo que você precisa de Cristo Jesus na sua vida. Você não vai ouvir esses caras falando isso. Eu queria ler para a nossa enorme audiência aqui o que está em 1 João, capítulo 4, versículos de 1 a 6, porque eu acho que é isso que a Bíblia está ensinando para a gente sobre essa questão. E o que as Escrituras dizem? Diz o seguinte: amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aqueles que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós, não, nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amém. Amém. Vladimir, muito obrigado. Nós vamos estar juntos, para aquelas pessoas que não sabem, nós vamos estar juntos no domingo agora, no Estudo Bíblico Racional, às 10 horas da noite do horário de Brasília. É transmitido pela TV Flórida, pelo Fio Diário e pelo canal do Paulo Figueiredo Show e por todos as minhas redes sociais. Obrigado, Vladimir, mais uma vez. Sempre conte comigo, meu amigo. Conto mesmo. Esse é um assunto muito mais importante do que o primeiro. E o fato de que ainda tem pessoas que não percebem isso, eu acho interessante, porque a gente estava com mais ou menos 17 mil pessoas nos assistindo e agora caiu para perto de 16 mil, ou seja, a audiência caiu quando eu falei do assunto mais importante. E é exatamente esse o problema. Teve um coitado aqui no chat que falou: Paulo, o programa está morno hoje, cadê as pautas quentes? Essa é a pauta mais quente que existe, meu filho. Você não está entendendo? Você não está entendendo que existem as mesmas organizações que dão suporte ao Alexandre, são organizações que estão atacando a Igreja de Cristo? Não é possível que você seja tão burro ou tão limitado que você não consiga perceber a conexão entre as duas coisas. No final das contas, essa guerra é espiritual, pô. Os caras não querem destruir a sua família à toa. Eles não querem destruir a sua relação com a sua sexualidade à toa. Eles não querem destruir o seu corpo à toa. Eles não querem destruir a sua relação com Deus, com propósitos, com valores absolutos à toa. E essa é a pauta mais quente que pode existir, uma reportagem de um jornalista sério, competente, mostrando que as organizações internacionais estão financiando a ruína e a destruição do cristianismo no Brasil, em parceria com a mesma turma que atua com Alexandre de Moraes, a mesma turma do governo Lula. Pastores ligados ao governo do Lula. Como é que isso não é uma pauta quente? Essa é uma pauta fervendo, esse é o assunto mais importante. Ora, e é por isso que eu peço tanto que as pessoas façam o meu curso, para não haver mais esse tipo de estupidez. A audiência tinha que ter disparado quando eu falei desse assunto. O Andrew Breitbart, que é um jornalista muito importante americano, inclusive o mentor do Steven Crowder, ele diz o seguinte: política é rio abaixo da cultura. Então, quando as coisas chegam na política, no dia a dia, na discussão do Alexandre de Moraes e do Lula, a guerra já está decidida na cultura do povo. Só que o que o Breitbart não disse é que a cultura do povo, e o Olavo de Carvalho disse, é que a cultura do povo é consequência dos seus valores formados pelas suas religiões. Então, cultura advém a política advém da cultura e a cultura advém da religião. Eu vou dar um dado para vocês. Todas as pesquisas que a gente faz internamente mostram que entre os evangélicos, o Bolsonaro teve 70 e poucos % dos votos. Sabe o que significa isso? Que se o Brasil inteiro se tornar evangélico, ou se o catolicismo melhorar, né? Se o Brasil inteiro... Porque eu acho que o número entre os católicos, mais católicos votam no Lula do que no Bolsonaro. Mas eu acredito que esses católicos
essa conta é mal explicada, porque são católicos do IBGE, que dizem que são católicos, mas não são católicos de verdade. Se você for botar os católicos que efetivamente vão à igreja, eu aposto, e aí é uma aposta, não um número estatístico, que o Lula também ia ter 25% dos votos. Significa que se você evangeliza o Brasil, não tem o que você faça, não tem o que fazer, a esquerda não subsiste. Existe um estudo aqui nos Estados Unidos mostrando que o fator demográfico que mais altera o voto é a religião. Os democratas têm, a esquerda nos Estados Unidos tem 26 pontos percentuais a menos de votos de cristãos. E é por isso que os caras estão agindo. Quer dizer, talvez o fim inicial seja político. O fim mesmo é demoníaco, porra. É uma luta de bem contra o mal, sim. Por definição. Do sumum bonum, do bem absoluto, que é Deus. Contra a destruição e a ruína dos homens. Que estão se drogando, que estão com famílias destruídas, que estão se suicidando, que estão se alcoolizando. E isso, não, a pauta quente era a fofoca do Alexandre. Tá tudo errado. Enquanto a mentalidade for essa, tá tudo errado. E eu tô cagando. Eu já falei isso milhões de vezes. Eu fico enormemente feliz, e ainda estamos com 16 mil pessoas aqui, a audiência gigantesca, batendo CNN Brasil, batendo Jovem Pan, batendo todo mundo na internet, maravilha. Mas eu não faço o programa para ter audiência. Eu faço o programa para falar do que é importante. E, consequentemente, acaba tendo audiência. Mas se eu tiver que falar para 3 pessoas para dizer que a coisa mais importante que tem para o Brasil é Jesus Cristo, eu vou falar para 3 pessoas. E paciência. Pois bem, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão.